da palavra. Soberano Deus, eterno Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, a vida do teu servo, Pai, tu vai trazer a tua palavra nesta noite, Pai. Eu creio que urgência a tua palavra na calma do seu coração. Ah, Senhor, fala conosco, Pai, nesta noite. Não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor tem falado no coração de cada um, Pai. Toma nas tuas mãos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Também reforçando, aleluia, a saudação bem-vinda aos irmãos que estão visitando ali. Que Deus abençoe. Aleluia. Seja bem-vindo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Estamos alegres por estar na presença de Deus, servindo a esse Senhor, né? Ali que nos amou de tal maneira, como falou Ciro, né? O grande amor de Deus, aleluia. Que coisa boa é servirmos a Deus com alegria no nosso coração. Então está chegando o grande dia, né? Domingo, o batismo das nossas jovens, aleluia, a nossa irmã Luciana e também a nossa irmã Angeline, né? Que Deus abençoe essas duas jovens que vão estar então se batizando neste domingo e cremos que já vão estar aí ingressando, né, na juventude para ajudar a servir ao Senhor com alegria no coração. Glórias a Deus. Então o batismo, nesse domingo nós vamos um pouquinho mais cedo, né, para não atrapalhar os trabalhos à tarde, que temos a escola bíblica às 3 e o culto da família às 4, onde estará o nosso presbítero irmão João Carlos pregando a palavra, e logo após vai ter a confraternização dos aniversariantes. Então nós vamos um pouquinho mais cedo, vamos marcar para as 9h30 a saída, para dar tempo de voltarmos, né, fazer aí o almoço e continuar servindo a Deus na parte da tarde. Então os irmãos que querem participar deste ato glorioso, aleluia, para mim é um dos cultos mais gloriosos, é o batismo, né? Aleluia, vendo pessoas sendo levadas a Cristo, aleluia, porque esse é o objetivo do Evangelho. Então quem quiser participar, sem programa para estar ali, né? Bem perto aqui, aqui na prainha da Paquetá, bem perto aqui para estar junto em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quero convidar os irmãos para estar abrindo a Bíblia em 2 Coríntios, aleluia, vamos estar lendo, segundo ao livro aos Coríntios, aleluia, capítulo de número 11, e o versículo de número, vamos ler o primeiro, aleluia, até o versículo 4, glórias a Deus, aleluia. Vou pedir para os irmãos ali fora, somente o porteiro, deixar só o porteiro ali, irmão, no horário da palavra. Vou pedir para os irmãos, se tiver algum assunto, falam depois do culto, né? Vamos dar prioridade para a palavra aqui, pedir para os irmãos entrarem, deixar somente o porteiro ali. Glórias a Deus. 2 Coríntios, capítulo número 11, versículo 1 em diante. Esta mensagem de hoje, ela vai ser baseada na lição de número 2. Os irmãos sabem que todo segundo domingo do mês, nós não temos escola bíblica por causa do culto da juventude que é levado para as congregações. Então, a escola do segundo domingo, nós vamos de alguma forma estarmos recuperando nas quarta-feiras. Eu acredito que o pastor Jefferson não conseguiu dar ali também a segunda aula, que foi o culto da juventude lá na Tibaúva, tivemos o culto lá e passamos a tarde ali com os jovens, aleluia. Então, esta lição vai ser baseada na lição de número 2, aonde fala sobre a imagem bíblica da igreja. Glórias a Deus. E como texto básico, para nós começarmos, vamos ler então 2 Coríntios, capítulo número 11, versículo 1 até o versículo de número 4. Diz assim a palavra: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem
para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Glórias a Deus. Podem tomar o vosso assento. Aleluia. Então a nossa pregação nesta noite, ela tem como título a imagem bíblica da igreja. Os irmãos olharem ali na lição de número 2, vai ter várias imagens em que a igreja é apresentada na Bíblia Sagrada, e cada uma dessas imagens tem um propósito pela qual o Senhor está apresentando a igreja através daquela imagem. E nós vamos aqui se deter mais na questão da igreja como retratada como virgem pura. Há outros retratos aqui dentro desta lição que fala sobre a igreja como rebanho de Deus, a igreja como sacerdócio real, a igreja como santuário de Deus, a igreja como a casa de Deus e a igreja constituída como corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Mas hoje eu quero me deter então nesta parte da igreja, aleluia, como virgem pura, apresentada para o Senhor. Uma virgem, os irmãos já sabem, que é uma pessoa donzela, alguém que não contraiu núpcia, alguém que não se deitou, não contraiu núpcia, é uma pessoa que é considerada donzela, uma pessoa virgem fisicamente. Então tem esta conexão, esta apresentação de uma pessoa pura, uma pessoa virgem, uma pessoa que não contraiu ainda núpcia, aleluia, com alguém, ali, louvado seja o Senhor. Esta é uma expressão física que nós conhecemos através daquela pessoa que ainda não casou, não teve relacionamento, é uma pessoa considerada, uma pessoa donzela, uma pessoa pura na presença do Senhor, na questão física. E também quando fala de virgem pura, está falando de castidade, está falando também de fidelidade na presença do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, ele demonstra uma preocupação em apresentar a igreja como uma virgem pura, aleluia, para alguém que é chamado, aleluia, de marido, aleluia, como nós lemos aqui, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então aqui Paulo estava em combate espiritual contra os falsos profetas, os falsos ensinamentos, mas era por uma boa causa. Paulo estava preocupado em apresentar a igreja de maneira pura, de maneira santa, de maneira que viesse a ser recebida pelo seu esposo, o Senhor Jesus Cristo, quando ele viesse apresentar ela para o Senhor. E como que Paulo estava preparando a igreja ali na sua pureza? Através da palavra de Deus. Louvado, a palavra de Deus era a ferramenta de preparo de Paulo para que a igreja se apresentasse como uma virgem pura na presença do Senhor. Se nós olharmos lá em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27, você pode acompanhar, como é um culto de ensino, ali você pode folhear a Bíblia e acompanhar, porque aqui nós falamos da Bíblia Sagrada, então é importante os irmãos acompanhar. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27, fala assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar
purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Na mesma linha de pensamento que Paulo estava preparando a igreja de Corinto, o Senhor também aqui compara o relacionamento de um casal com a preciosidade do relacionamento da igreja com Cristo, e como que Cristo estava aqui preparando a igreja, aleluia, purificando ela para apresentar para si mesmo pura e irrepreensível pela palavra. Fala ali, aleluia, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então é pela palavra que o Senhor, Ele nos purifica. Quando nós ouvimos uma mensagem do Evangelho do Reino de Deus, aleluia, é para levar a pessoa a aceitar a Cristo, a tomar um propósito, a receber aquela revelação, ali que Cristo morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, e Ele está pronto para nos perdoar e retirar de nós toda a condenação que estava sobre nós. Quando nós ouvimos mensagens evangelísticas, nós somos levados a tomar um propósito com Deus, a aceitar a Cristo, como fizeram as jovens que vão estar se batizando. Elas ouviram a palavra e colocaram um propósito no coração de se entregar a Cristo. Só que agora o ensinamento da palavra, a doutrina da palavra, vai ensinar a elas e a nós também como servir a esse Cristo que nós aceitamos através da pregação da palavra. Então veja bem que existe fases na vida do cristão. Ele aceita Cristo, para ele tudo é novo. Mas quem é que vai ensiná-lo? Quem é que vai doutrinar como servir a esse Jesus que ele aceitou? A palavra de Deus. A palavra vai nos trabalhar de forma a nos apresentar a Cristo de maneira pura, de maneira santa, aleluia, purificada na presença do Senhor. É claro que todos nós, como seres humanos individuais, nós não somos perfeitos, nós estamos no caminho do aperfeiçoamento, mas como corpo, como igreja, o Senhor quer nos apresentar como uma virgem pura, louvado alguém separado e guardado para contrair núpcia com Ele no dia das bodas do Cordeiro. Então esta preocupação que nós vimos aqui, tanto do apóstolo Paulo como de Cristo, em apresentar a nós em santificação para Ele mesmo. Louvado o Senhor. Eu até comentei esse dia, eu creio que foi com nosso irmão Anderson, aleluia, sobre esta palavra, que assim como Cristo amou, aleluia, a igreja, nós também temos que amar a nossa esposa. Até eu fiz uma comparação para ele que nós, como marido, nós temos que dar um banho na nossa esposa pela palavra de Deus. E é isso que Deus faz com a igreja. Ele nos lava, Ele nos dá um banho pela palavra. E esse mesmo compromisso, aquele que é casado, ele tem que apresentar a sua esposa, aleluia, purificada pela palavra. Não aquela pessoa bruta, ignorante, né, que vai jogar na cara os defeitos, não. Mas quando a sua esposa precisar de um conselho bíblico, quem é que vai ter que lavar ela pela palavra? É o seu esposo. Ele é o sacerdócio da casa. Ele tem esse compromisso de trazer o alimento espiritual para o seu lar, para a sua família. Então é através da palavra, né, que o esposo sábio vai aconselhando a esposa, vai orientando. Aleluia, louvado seja o Senhor. E ela vai sendo lavada, ela vai sendo purificada através da palavra do Senhor. Tanto para que ele venha ter uma esposa purificada para si mesmo, uma esposa fiel para si, uma esposa respeitosa, ali também como para apresentar para Cristo, porque é um compromisso que está sobre as nossas mãos. Aleluia. Então assim é que Deus faz com nós, a igreja. Ele nos dá um banho pela palavra, Ele vai nos limpando, vai nos purificando, aleluia, para ser apresentado como uma virgem pura na presença do Senhor, na presença do seu esposo. E Paulo aqui estava preocupado,
porque a mesma astúcia que o diabo usou com Eva, para tirar Eva, aleluia, da simplicidade, da obediência, também é a mesma astúcia que Satanás ele usa em todos os tempos. Satanás ele só quer um lugar na nossa mente, ele só quer um lugarzinho na mente do crente. Não importa se você é pastor, se você é membro, ele quer um lugar na nossa mente. Para quê? Para nos desviar da simplicidade do Evangelho. Louvado seja o Senhor, daquilo que nós aprendemos com Cristo. Então a nossa mente é muito importante nós guardarmos. Eu acredito que foi o pastor Jefferson que pregou ali, numa terça ou um sábado, sobre as armaduras espirituais, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, potestades que estão nos ares, e é necessário nós nos revestirmos de toda a armadura espiritual, e uma dessas armaduras é o capacete da salvação. Quando nós estamos com o capacete da salvação, a nossa mente está protegida. Satanás pode lançar seta contra você, pode lançar dardos contra você, mas quando pegar o capacete, ele vai cair por terra, porque a tua mente está protegida. Na simplicidade do Evangelho, você tem alegria em servir a Deus. Não importa se a tua irmã não vai com a tua cara, não importa se o teu irmão não vai com a tua cara, é problema dele. Você está em paz com ele, você está de paz com Deus, e aquela seta não vai atingir a tua mente, não vai atrapalhar você estar sendo apresentada como uma virgem pura e purificada na presença do Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante guardar a mente desse dardo. As setas do inimigo, elas são venenosas. Os dardos, aleluia, é como uma flecha, aonde na ponta tem um pinche, e eles colocam ali, aleluia, fogo, e atiram aquela flecha contra o inimigo, e quando pega, aleluia, a flecha cala e o fogo também fica queimando. Aleluia. E esses são os dardos que o inimigo lança contra a nossa mente. Mas se nós tivermos com as armaduras espirituais, ali nós estamos revestidos de todo mal, e vamos continuar servindo a Deus ali com alegria, reconhecendo, aleluia, aquilo que o Senhor fez pela nossa vida. Quem era nós? Aleluia, o Senhor nos resgatou lá do lamaçal do pecado. Às vezes nós nos esquecemos que nós estamos lá no lamaçal do pecado, aleluia. Estamos, aleluia, na sujeira, e o Senhor com a sua misericórdia foi lá e nos arrancou e nos trouxe para a sua presença. E se alguma coisa boa, amável, agradável, aleluia, respeitosa, isso é dom de Deus, não é dom do homem, não é dádiva nossa, não. É o Senhor que merece toda a honra e toda a glória, louvado na sua presença, aleluia. Então, aleluia, o Senhor, ele tem essa preocupação em nos apresentar de maneira purificada. Então deixe a palavra trabalhar em você, deixe a palavra trabalhar, aleluia, como uma água. Ela vai limpando, ela vai removendo aquilo que não é necessário da nossa vida. Louvado seja o Senhor. Ali tu vai ver que a mudança vai ser gloriosa. Ali a tua caminhada, a minha caminhada com Cristo será muito mais prazerosa. Louvado, porque nós vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Agora, aleluia, se eles estavam preocupados em apresentar a igreja como uma virgem pura, é sinal que pode haver a possibilidade de uma virgem não ser pura. Louvado seja o Senhor. Então nós corremos esse risco, Deus, aleluia, de ter a pureza física, de não ter contraído núpcia, louvado, ter preservado o nosso corpo físico e ser visto como aquelas 5 virgens, aleluia, nécia, que elas estavam ali com as 5 virgens prudentes. Elas foram vistas como virgens, de longe todas eram igual, aleluia, todas eram conservadas, mas quando foi ver o conteúdo,
viram que nem todas estavam aprovadas na presença de Deus. Então há possibilidade, aleluia, de uma virgem não ser pura. Louvado seja o Senhor. Ter se preservado fisicamente, ali não ter se deitado com ninguém ali na sua núpcia, mas, aleluia, encontrar impureza dentro de si. Porque o homem e a mulher é composto de três, aleluia, nós somos corpo, alma e espírito. No corpo eu até posso me manter puro, aleluia, posso não fumar, posso não beber, posso, quem sabe, aleluia, não fazer coisas que são pecado contra o meu corpo. Mas lá dentro do meu corpo existe um outro corpo que é chamado espírito, aonde serve de canal para que a minha alma possa conversar com Deus no mundo espiritual. E o meu espírito também tem que estar purificado, porque se só o corpo estiver puro e o espírito estiver corrompido, também não vai adiantar. Eu vou ser visto como uma das 10 virgens, mas na verdade eu não vou ser aprovado por Deus. Aleluia, porque eu tenho que cuidar do corpo, da alma e do espírito na presença do Senhor. Então, aleluia, aleluia, uma possibilidade sim de alguém ser visto como crente, ali não ser salvo, alguém ser visto como parte da igreja física, mas não ser parte da igreja invisível, da igreja espiritual, que é aprovada pelo Senhor. Aleluia, sim, há essa possibilidade. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, vai falar sobre tudo que deves guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Veja bem que as fontes da vida, aleluia, aquilo que faz nós viver procede do nosso coração. Só que o coração do crente, ele é diferente do coração do ímpio. O nosso coração é a nossa mente, aleluia, é de lá que procede todos os pensamentos, a saída da vida. Existe o coração físico, aleluia, que ele é feito para bombar o sangue, para circular o sangue no nosso corpo. Mas quando a Bíblia fala de coração, está falando da nossa mente, da sede das emoções, lá onde estão os desejos, lá onde estão as vontades. É esse coração que nós temos que guardar para nos manter puros na presença do Senhor. Senão eu posso estar aqui bem vestido, bem apresentado, de longe as pessoas me olharem e dizer: aquele lá é um crente, ele faz parte da igreja. Mas se eu não guardar o meu coração, que é a minha mente, eu posso estar aqui de maneira apresentável, bem vestido, mas com a minha mente poluída. Quem sabe olhando para o teu rosto e pensando mal de ti, pensando falsidade de você, quem sabe pensando até mal das coisas de Deus dentro da igreja. Pode haver, pode. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda a tua mente, porque é que dali que procede toda a saída da vida. Aleluia, você sabe que tudo começa na mente e termina na mente. É ali que está a força motora que move o teu corpo. Aleluia, eu penso em mover a minha mão se move. Eu penso em falar, eu falo. Eu penso em me mover, eu me movo. Porque a minha coordenação motora está na minha mente, está no meu cérebro. Por isso que eu tenho que guardar ela, aleluia, e manter ela sadia na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 15, versículo 19, vai também confirmar esta mesma palavra, dizendo: porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídio, adultérios, imoralidade, roubo, falso testemunho, calúnias e blasfêmia. Aleluia. Então é do coração que procede esses intentos, essas intenções de fazer. Aleluia. Está ali a intenção no coração. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E dali procede, então, diz a Bíblia, homicídio. E nós sabemos, irmãos, que homicida não é somente aquele que pega uma arma e tira a vida física de alguém. A Bíblia vai tratar também que aquele que espalha contenda entre os irmãos, aquele que fica alfinetando um contra o outro para ver briga, para ver contenda,
esse é abominável na presença do Senhor. E a língua é um membro muito perigoso que está entre os demais membros e que pode levar o nosso corpo todo para o inferno, conforme diz Tiago. Aleluia! Então o homicida, a arma do homicida espiritual é a língua. Uma palavra, ela tem mais poder do que uma facada. Uma palavra, ela tem muito mais poder, aleluia, no mundo espiritual, aleluia, que um revólver. Um revólver pode tirar a minha vida física, mas a língua pode tirar a minha vida espiritual. A arma pode me tirar a vida física, mas não pode também impedir de eu entrar no céu, se assim Deus quiser. Aleluia, louvado seja o Senhor. Por isso temos que cuidar, aleluia, aquilo que procede do nosso coração. Não falar tudo que nós pensamos. Se ver que a palavra que nós vamos falar não vai edificar, pensamos duas vezes em falar e não falamos, retemos ali, vamos combater ela. Enquanto ela está no intento, enquanto ela está na intenção, nós podemos ter poder e vencer ela. Mas depois que ela saiu da boca, ela já tem o efeito. Louvado seja o Senhor. Então é importante, aleluia, nós sermos apresentados como uma virgem pura, mas também cuidar da nossa mente na presença do Senhor, da onde procede todas as saídas da vida. Os adultérios, aleluia, alguém pode pensar assim, não, mas adúltero é só aquele que se deita com alguém fora do casamento. Esse é adulto, esse é o adulto físico, e tem uma grande consequência no mundo espiritual. Mas a Bíblia também vai dizer, adúlteros e adúltera, não sabem vós que a inimizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então o adultério ele vai muito além do que uma prática física. Aleluia, a Bíblia diz, se eu pensar em coabitar com alguém, aleluia, aquela pessoa já adulterou. Se eu tiver um pensamento maquinando na minha mente, de me deitar com alguém, por exemplo, e eu só não faço porque não tenho oportunidade, mas se tiver uma oportunidade eu estou disposto a fazer, a Bíblia diz que isso é adultério na presença do Senhor. Agora existe aquele pensamento, ali a Bíblia diz que o sexo oposto se atrai, então nossa natureza ela tem essa atração. Às vezes tu vai olhar para alguma situação e vai se sentir atraído. É um pensamento que você pode combater. Enquanto o passarinho está voando sobre a tua cabeça, você pode espantar, mas você não pode deixar ele fazer um ninho na tua cabeça. Louvado seja o Senhor. Então é diferente dessa tentação e de um pensamento já maquinado que está ali esperando uma oportunidade para ser praticado, e se aparecer a oportunidade a pessoa está disposta a praticar. Então isso também é adultério na presença do Senhor. Aleluia! E tudo começa na mente, no pensamento. Aonde é que começou o adultério de Davi? Na mente dele, quando ele olhou a mulher lá, aleluia, no térreo lá da sua casa ali se banhando, começou no pensamento. Ele não combateu e acabou tendo a oportunidade e praticou adultério contra o Senhor. Consequência grave. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas para quem está sendo preparado como uma virgem pura, para ser apresentada para o esposo, tem que cuidar desses detalhes. Louvado seja o Senhor, senão nós vamos ser incluídos nas 5 virgens, mas nas nécias e não nas prudentes, na presença do Senhor. Glórias a Deus. É também, aleluia, do coração que vem os intentos da imoralidade, roubo, falso testemunho, calúnias e blasfêmia. Isso aqui abre um leque para muitos assuntos. Louvado seja o Senhor. E nós temos que combater tudo isso aí, porque todas as palavras que nós falarmos, aleluia, elas serão usadas em nosso favor ou contra nós, no dia, aleluia, da decisão final, ali da nossa vida aqui na terra, aleluia. Mas tudo isso, irmão, está aqui dentro de uma caixinha chamada mente, chamada o coração do crente. Louvado seja o Senhor.
que tem que ser muito bem vigiado pela presença do Espírito Santo, para que nós sejamos instruídos a não praticar essas coisas que venham nos reprovar, aleluia, no dia do arrebatamento com o Senhor. Quando é que uma virgem deixa de ser pura? Aleluia. Quando, aleluia, como igreja, irmão, porque aqui nós estamos falando da imagem da virgem pura como igreja. E como igreja, ela deixa de ser pura quando ela aceita outro evangelho. Era esta a preocupação de Paulo, que a igreja viesse se corromper e deixar a simplicidade do evangelho e ir atrás de outros Cristo. Aleluia. Como ele fala ali, aleluia, se vier pregar outro Cristo, é que nós não temos pregado, ou se receber outro Espírito, que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrerei. Então, se nós se desviarmos, aleluia, aceitar outro evangelho, o nosso sofrimento não vai ser em vão, ele vai ter uma razão, porque nós se desviamos daquilo que era verdade. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, uma virgem, ela pode deixar de ser pura quando ela aceita outro evangelho, que não é aquele que nós aprendemos com os apóstolos, que não é aquele que nós aprendemos, aleluia, louvado seja o Senhor, é com Cristo. E a palavra, irmão, a palavra, ela não é uma questão de achismo. Para você que prega, para mim que prego, é muito importante nós levarmos isso em conta. A palavra de Deus não é uma questão de achismo, é uma questão de realidade, é o que ela é. Ela só precisa ser interpretada. Eu não posso pegar um texto bíblico aqui e dizer: ah, eu acho que esse texto quer dizer isto. Ah, Deus quis dizer isto. Deus está querendo falar isso. Não, Deus não está querendo falar. Deus não quis falar. Aleluia, eu não acho que isso fala assim, não. Deus falou e é verdade, louvado seja o Senhor. Não é uma questão de achismo, naquilo que eu acho, aleluia, na minha interpretação, não. A palavra é aquilo que é. Eu só tenho que buscar a interpretação da sua veracidade, daquilo que ela é. Louvado seja o Senhor. E há muitos por aí achando, eu acho isso, eu acho que Deus quis falar isso, como se Deus fosse sem impotência, aleluia, é como se Deus não fosse capaz, que Deus estava tentando a sorte de falar alguma coisa através da palavra. Não, a palavra não é achismo, a palavra é verdade, está ali, é o que é, e nós temos que aceitar ela como ela é, e não aquilo que nós achamos que ela é. Louvado seja o Senhor. Por isso não podemos aceitar outro evangelho. Se vir com o evangelho do achismo, deixa de lado, fica com o evangelho de Cristo, o evangelho dos apóstolos, a verdade verdadeira, ali que vai nos purificar, vai nos limpar e vai nos apresentar ao nosso esposo amado, Jesus Cristo, aleluia, como uma noiva pura e santificada para contrair as núpcias com o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E quando a igreja, a noiva de Cristo, a virgem pura, ela aceita outro evangelho, aleluia, louvado, esse outro evangelho leva a um relacionamento com o mundo, como nós vimos aqui em Tiago 4 e 6, aonde é considerado adultério aquela igreja que se relaciona com o evangelho falso, com pregações de achismo. Ela acaba sendo levada a ser amiga do mundo, por causa que, aleluia, o espírito mundano, ele traz contenda para dentro da igreja. Se há contenda é porque há espírito mundano, louvado seja o Senhor, e há amizade com o mundo. Só que quando uma virgem pura, uma noiva, ela se relaciona com o mundo através de evangelhos falsos, ela está sendo considerada inimiga de Deus. E quem é que gostaria de ser inimigo de Deus? Conhecendo o poder do Senhor, conhecendo a autoridade de Deus. Quem é que gostaria de ser inimigo de Deus? Ninguém. Nós queremos ser amigos do Senhor, nós queremos ser servo, queremos ser chamados de amigos do Senhor, aleluia. E para isso nós temos que nos manter como uma virgem pura,
santificada e lavada pela palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 25, nós vimos esta passagem das 10 virgens, aonde nós vimos vivendo lado a lado, aleluia, as 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias, 5 virgens puras e 5 virgens, aleluia, que deixaram de ter a pureza, porque se elas tivessem a pureza, elas teriam sido reconhecidas pelo Senhor. No dia em que o Senhor veio buscar, aleluia, a igreja, veio buscar ali até as virgens, o Senhor, a mensagem do Senhor foi que eu não vos conheço. Louvado seja o Senhor, aleluia. Então pode haver, irmão, lado a lado dentro de uma igreja, aqueles que são chamados e aqueles que são chamados e escolhidos. Aqueles que são santificados são vistos como 5 virgens puras, como também pode haver aquelas 5 que são vistas como virgem, mas impuras na presença do Senhor. Aleluia! E esta separação somente o Senhor fará naquele dia, quando vai separar o joio do trigo e vai destinar cada um para o seu destino. O trigo para o celeiro, para a eternidade, e o joio para ser queimado juntamente com a palha. Louvado seja o Senhor. Então que nesta noite nós possamos ser escolhidos pelo Senhor, não somente chamados, porque chamados foram todos, todas as 10 virgens foram chamadas para o encontro com o noivo, todas elas se apresentaram, mas somente 5 foram escolhidas. Então não basta ser chamado, tem que ser chamado e tem que ser escolhido, ou reconhecido, ou aprovado pelo noivo, aprovado por Cristo, porque senão não vai valer a pena estar junto com os demais. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quando se trata de salvação, é assim mesmo, né? A conversa é mais séria, o assunto é mais sério, louvado, porque nós estamos tratando da nossa salvação, da nossa alma. E quem é que gostaria de abrir os olhos e se encontrar lá em chamas no inferno, como aquele rico que desprezou a Lázaro, o mendigo, à porta da sua casa, ali viveu esplendidamente, e quando partiu para a eternidade, chegou lá, estava lá no lugar de tormento. Ninguém quer esse acontecimento, louvado, porque não teria como mudar a situação. Louvado seja o Senhor. Por isso nós nos preocupamos com a salvação da nossa alma, porque os chamados terão um destino, e os chamados e escolhidos terão outro destino diferente. Então serão 2 destinos diferentes, aleluia, um para a eternidade e outro para a condenação eterna. Louvado seja o Senhor. Mas por que alguns não foram escolhidos? Por que aquelas 5 virgens não foram escolhidas e aprovadas? Será que Deus faz acepção de pessoa? Não. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoa. A Bíblia diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos, tanto grego como judeus. Ali a palavra derrubou a barreira da indiferença e trouxe a salvação para todo ser humano. Então o Senhor não faz acepção. Mas se o Senhor não faz acepção, por que essas pessoas não foram aprovadas? Por que elas não foram escolhidas? Porque existe um requisito. Aleluia! E o primeiro requisito nós encontramos lá em João capítulo 3, versículo 17 e 18, aonde fala que o Senhor enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que salvasse o mundo da condenação. Mas porém aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então o primeiro requisito para não ser escolhido, para ser reprovado, é não crer. Aleluia, louvado seja o Senhor. É não levar a sério as coisas de Deus, levar na brincadeira. E a Bíblia diz que aquele que tem oportunidade de crer e não crer, o Senhor vai permitir a operação do erro.
para que creia em toda sorte de mentira, que vai ser o próprio resultado da sua escolha. Então muitos estão brincando, eu não vou no arrebatamento, mas eu tenho a possibilidade de ir na grande tribulação. Cuidado, se você está tendo a oportunidade de crer, se eu estou tendo a oportunidade de crer e não estou crendo, o Senhor pode permitir a operação do erro na minha vida, para que eu creia em toda sorte de mentira e seja condenado, aleluia, por causa da brincadeira. Então as coisas de Deus é muito importante, né? E deve ser levado a sério na presença do Senhor. Aleluia. Lá no deserto, alguns não foram aprovados por causa da murmuração. Murmuraram contra o Senhor e foram reprovados. E lá no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que não se encontre em nós um coração infiel, como aquele povo lá no deserto, que não creu e padeceu na presença do Senhor. Aleluia. Então esse povo ali não foi escolhido, não foi aprovado, não porque Deus não amava eles, é porque eles deixaram o espírito da murmuração consumir, aleluia, entrar na sua vida e murmuraram contra Deus, né? E assim os irmãos conhecem toda a história. Quando o Senhor mandou Gideão escolher 32.000 para combater os seus inimigos, na primeira separação, aleluia, 22.000 não foram escolhidos e não foram aprovados. Por quê? Por causa do medo e da covardia. E os medrosos não entrarão no reino do céu, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, o Senhor nos deu um espírito de ousadia, de poder e autoridade, para nós, aleluia, combatermos os infernos, ali estarmos servindo a Deus fiel na sua presença. Então aqui 22.000 não foram escolhidos, por causa que se apresentaram como medrosos e como covardes. E Deus mandou voltar, vão para as cavernas, vão se esconder, aleluia, porque no lugar de batalha não é lugar para medroso e nem covarde. Se Deus não desse possibilidade, tudo bem, mas Deus deu poder para nós. Deus deu o seu espírito de ousadia, então não tem como nós colocarmos desculpa em ter medo. Às vezes o medo, aquela insegurança, aquela angústia vem por falta de capricho espiritual nosso, de não jejuar, não ler a Bíblia, não buscar a Deus. Daí o medo vai entrando, a segurança vai entrando, vai faltando submissão, vai faltando espiritualidade, e parece que a gente fica com medo de ser crente, mas é por falta de investimento nosso. Ainda o melhor caminho, irmão, para vencer isto é o jejum e oração. Né? Se você não está conseguindo jejuar, faça um esforço, você vai ver a diferença espiritual na sua vida, para você combater no mundo espiritual. Louvado seja o Senhor. E além, aleluia, ficou 10.000, né? Aleluia, mas ainda não estavam todos aprovados. Nesses 10.000, 9.700 também foram reprovados. Só que agora por falta de vigilância. Aleluia. Mas pode alguém não ser escolhido por falta de vigilância? Pode. A Bíblia diz: vigiai e orai. Não adianta eu passar uma noite toda orando e não vigiar com uma palavra com meu irmão, não vigiar, aleluia, com uma ação com meu irmão. A Bíblia diz: vigiai e orai. Louvado seja o Senhor. Então antes da própria oração vem a vigilância, porque senão eu posso botar todo aquele sacrifício fora, né? Passar noites em vigília, passar noites em monte, em consagração, e não ter resultado nenhum, porque eu não coloquei o primeiro requisito, que era a vigilância. Louvado seja o Senhor. Então, por falta de vigilância, aqueles que tomaram água como cão, levando a boca e lambendo, eles estavam vigiando. Mas os outros que se ajoelharam, enfiaram a cara na água ali, aleluia, faltou vigilância, porque eles ficaram desapercebidos com o seu inimigo, e o inimigo poderia vir matar eles tranquilamente, porque eles não estavam vigiando. Aleluia. Então também, aleluia, eles não foram escolhidos. Louvado seja o Senhor. Em Mateus 7, 22 e 23 fala: muitos dirão naquele dia: Senhor, aleluia, não profetizamos nós em teu nome,
Em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos maravilha, então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja bem, irmão, que pode haver uma ação espiritual e ser reprovada por Deus. Por isso que nós temos que levar muito a sério a questão do Evangelho, a questão da palavra do Senhor, para sermos aprovados pelo Senhor. Há a possibilidade de alguém profetizar o nome do Senhor e ser ali naquele dia o Senhor dizer: não vos conheço. Ou seja, é claro que Deus conhece a pessoa, mas Deus não reconhece as suas obras. Deus não aprova as suas obras, porque por mais que foi feita no nome de Cristo, aquela pessoa teve prazer no pecado, teve prazer na iniquidade. E Deus, Ele não aprova o falso pregador do Evangelho, mas Ele tem um compromisso com a sua palavra e com as pessoas que estão ouvindo. Por isso há a possibilidade de muitos profetizar o nome do Senhor, ali para alcançar almas para o reino de Deus e não serem aprovados naquele dia, não ser reconhecido na presença do Senhor. Porque Deus, Ele não aprova o falso, mas Ele tem um compromisso com a sua verdade, ali que é pregada, e com aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor, para que venham ser salvos. Então, aleluia, nós temos que levar uma questão em conta, que o sucesso ministerial, nem sempre, irmão, o sucesso ministerial serve como padrão para nós avaliarmos o nosso relacionamento com Cristo. Às vezes aquela pessoa ali explodiu, nas mídias, visivelmente é um sucesso espiritual, aleluia, mas isso não pode ser levado como padrão, aleluia, para nós, aleluia, examinarmos o nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes a pessoa explodiu ministerialmente, está ali, como diz a palavra, profetizando, expulsando o demônio, fazendo maravilha, mas ao mesmo tempo tendo prazer naquilo que a Bíblia reprova, naquilo que é pecado, naquilo que é iniquidade, e naquele dia o Senhor vai dizer: não vos conheço, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nesse caso, nós vimos que resultou em vergonha, abertamente, aleluia, e a perca da salvação. Quando o Senhor disse: eu não vos conheço, eles foram envergonhados publicamente, como aquelas 5 virgens. Abertamente o Senhor falou, ou seja, claramente na frente de todo mundo: aleluia, não vos conheço, louvado seja o Senhor, aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 15 ao 18, fala assim: verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Veja bem a possibilidade. Não podemos crer em tudo que acontece no meio do mundo evangélico. Ali temos que ter discernimento pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia fala: a verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Olha o sentimento desses pregadores. Mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, aleluia, para reprovar, para colocar peso sobre a pessoa, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa é contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou com verdade. Nisto que regozijo e regozijarei ainda mais. Então veja bem que o apóstolo Paulo aqui, quando ele foi preso, muitos se aproveitaram da situação dele e ficaram ousados em pregar o Evangelho. Sentiram uma ousadia por causa da prisão de Paulo. Só que alguns com sentimento errado, alguns com sentimento de inveja, outros de porfia, outros de contenção, alguns estavam pregando com fingimento, mas veja bem que Paulo não reprovou isso, E que importa? Deixa que pregue. O importante é que Jesus seja anunciado. Aleluia, porque o que nós vimos ali? Deus não aprova o falso, mas Deus tem um compromisso com a verdade. Aquela pessoa estava pregando a palavra, o sentimento dele pode reprovar ele na presença de Deus, mas
mas a palavra que está sendo pregada está anunciando a Cristo e pode alcançar a alma na presença do Senhor. Aleluia! Então, nós queremos ser recebidos pelo Senhor como virgem pura e aprovada na presença do Senhor. Então, que possamos ter um compromisso verdadeiro com a palavra, pregar a palavra com verdadeiro sentimento, não com sentimento de disputa, de glória, de vanglória, mas com verdadeiro sentimento de alcançar almas para Cristo, exaltar o nome do Senhor, aleluia, aplicar na nossa vida primeiramente, para que nós possamos viver essa pureza que nós pregamos. Porque de que adianta eu falar aqui de pureza e depois eu não vigiar ali fora, e não apresentar essa pureza na minha conversa, na minha fala, nos meus atos, no meu trato com as pessoas. Louvado seja o Senhor. Então é importante, irmão, nós vivemos a simplicidade do Evangelho, mas será aprovado pelo Senhor naquele dia, quando o Senhor vier buscar a igreja. Glórias a Deus. Então esta imagem, uma das imagens que a Bíblia fala sobre a igreja como uma virgem pura, é isso que o Senhor espera de nós, quando nós somos vistos como virgem pura, santificado na presença do Senhor, compromisso com a verdade e a pureza do Evangelho na nossa vida. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos esta noite. Esta é a palavra que Deus me deu para esta noite, para o nosso coração. Que os irmãos possam guardar no coração. Aleluia. Nós não pregamos para ofender ninguém, para jogar nada na cara de ninguém. Os irmãos podem ficar seguros disso. Nós pregamos a palavra, aleluia, para ver um resultado positivo na igreja, para ver a igreja crescendo, para ver os membros sendo acrescentados, aleluia, e apresentar naquele dia uma igreja aprovada na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Então que Deus possa abençoar aos nossos irmãos. Vamos se colocar em pé, vamos estar fazendo uma oração neste momento, aleluia. Vamos estar levando a nossa vida na presença do Deus Altíssimo, para que Ele possa continuar nos sustentando. Aleluia, somente o Senhor que pode nos dar força para nós continuarmos esta batalha, aleluia, e gozarmos da Sua presença na nossa vida. É sofrido ser crente? Não tem como dizer que não é, mas aleluia, também há uma glória, há um gozo, há uma presença que supera todas essas coisas através do poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Então quero convidar aqui o pastor Jefferson, vai fazer esta oração, aleluia, por nós, vai levar nós na presença do Senhor, deixar o Espírito Santo conduzir ele ali, aleluia, no convite, e fazer esta parte final em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Quem recebe a paz? O meu convite é o seguinte. Quem está me ouvindo, diga amém. É para aqueles que entenderam a mensagem. Se você entendeu a mensagem e quer melhorar a tua vida como cristão diante da presença de Deus, venha para a frente do altar que nós vamos se ajudar em oração. Enquanto o pastor Aldo estava pregando, Deus me trouxe uma lição. Ele disse para mim: esse tipo de mensagem, meu servo, é importante ser falada e é importante ser ensinada. Por quê? Porque a igreja, ela tem um dono. A igreja não é minha, não é do pastor Aldo. Eu e o pastor Aldo somos pastores. Vocês sabem que o dono do rebanho não é os pastores. Os pastores trabalham com o rebanho. A função deles é arrebanhar, pastorear a igreja, cuidar das ovelhas. Mas o proprietário, o fazendeiro, o dono das ovelhas é Jesus Cristo. Glória a Deus. E porque as ovelhas são dele,
Ele quer que as ovelhas sejam ensinadas do jeito que Ele quer. Então, como a igreja não é nossa, vocês muito vão ouvir nós ensinar e pregar coisas que vai descontentar vocês. Mas vai agradar a Deus, porque Ele quer arrebatar uma virgem, não uma prostituta. Deus não quer uma igreja prostituta. O que é uma igreja prostituta? Ao invés de adorar Deus, adora o mundo. Ao invés de adorar Jesus, adora Satanás. Ao invés de andar no Espírito, anda na carne. E nesta noite, o Senhor está dizendo: o que você é para Deus? Uma igreja ou uma prostituta? Ou um prostituto, ou seja, uma pessoa impura, que não se deixa ser lavado pelo sangue e pelo poder da palavra. A palavra é água, como o pastor Alves falou, e essa água ela está nos limpando aqui nesta noite. Quem sentiu o fio da espada, mas crê que Deus está podando para dar fruto na vara, levanta a mão e dá glória a Deus. Jesus não é só alisa a cabeça, Ele é jardineiro. Ele vem com a tesoura e dói, né? Dói. Mas depois que Ele tirar o sugão e podar a vara, na estação própria vai dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Já falei demais, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor meu Deus, por eu quero orar juntamente graça pelo teu com poder. aqueles que estão crendo nesta Oh, palavra. adorado és teu nome santo. Eu quero orar, Deus, com aqueles Vem, que estão Espírito Santo. entendendo, ó Pai, a tua palavra. Senhor, porque tua presença, Pai, essa minha oração ela só vai ter resultado Espírito Santo, sobre aqueles que creem. Quem não acredita, quem não tem fé, e quem não dá crédito à tua palavra, não tem negócio fechado com Jesus. Porque a Bíblia diz, ó Deus, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, pedirei tudo que quiser em meu nome, meu Pai vos fará conforme a sua vontade. Então, Deus, eu quero orar por aqueles que estão dando lugar à palavra de Deus. Pai eterno, Alamachandaraia, eu tenho plena certeza que enquanto teu servo estava pregando aqui, ó Deus, havia demônios no derredor, jogando setas inflamadas, dardos inflamados, flechas envenenadas, para tentar inverter o que o teu servo pregou aqui. Mas, ó Deus eterno, eu, em nome de Jesus, ó Pai, eu vou dar uma ordem a esses demônios que estão no derredor. Em nome de Jesus Cristo, afeta-te! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui, opressão maligna! Sai daqui, seta do diabo! Sai daqui, arco de Satanás! Sai daqui, legião satânica que está na volta! Há poder no sangue de Jesus! Há poder no nome de Jesus! Vai te arredando o demônio da opressão! Some daqui! Meu Deus, a batalha está travada. Tudo que o servo de Deus pregou. Não vamos ter que jejuar mais. Senhor Deus, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos, Senhor. E canta lá pastel. Tu foi batizado com fogo, ou tu foi batizado com vinagre? Tu foi batizado com fogo, com água saluba, lamachandraia. Cadê os crentes que são batizados com fogo? Lamande camina servia. Ó meu grande Deus, a palavra é lenha, Jeová, e ela já foi empregada. Agora que essa lenha venha pegar fogo na nossa vida, Deus. Vem nos encher do Espírito Santo. Venha nos encher da tua graça. Meu Deus. Aleluia. Eu vou receber minha bênção em nome de Jesus. Amém. Eu não estou aqui na igreja para achar homem bonito, mulher bonita. Eu não estou aqui para ver quem está bem vestido, quem não está, meu Deus.
Deus, derrama sobre mim a tua presença. Já que alguns não querem, manda sobre mim a tua presença. Manda sobre a minha vida, Deus, o derramamento do Espírito Santo. Alabaxandaraia, para que esta palavra que foi pregada venha ter efeito na minha vida. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, que essa palavra que teu servo trouxe possa gerar dentro de nós os frutos, atitudes de justiça. Que nós não venhamos ser sem vergonha, que nós não venhamos ser cobiçosos, que nós não venhamos ter uma mente de prostituto, mas que nós possamos, ó Pai, ter uma mente de santo, de santa, de homens de Deus e mulheres de Deus, porque nós não vamos chamar para viver uma vida mesclada com esse mundo. Nós fomos chamados para ser santo, para ser diferente, para ser agradável, para se limpar da sujeira. Hoje mesmo, meu Deus eterno, a minha esposa me mostrou ali, aleluia, alguém que colocou no Face, aleluia, melhor mostrar que está sujo, que se fingir que está sujo na igreja. O que é aquilo ali, meu Deus? Aquilo ali é uma desculpa para viver no pecado. Não, Jeová, nós temos que se limpar, nós temos que se purificar. É certo que tem enganadores na igreja, mas não adianta, nós temos que se limpar. A tua palavra diz lá em Apocalipse, ó Deus, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E quem é sujo não tem nada com Jesus quebrar, se suja mais, diz a Bíblia, porque não adianta ficar em dois pensamentos, nós temos que ser agradável a Deus. Senhor, a minha oração nesta noite é nos dar sede de justiça, sede de ser santo, sede de querer o certo. Aleluia, Eu lamento, Moisés, se você desagradou da mensagem do pastoral, tu não é ovelha, tu é cabrito que gosta de dar coice, tu é porco que gosta de lavagem e se sujar na lama. Alabacanda, rabaxandaraia. Se tu é ovelha, tu já entendeu a voz do teu pastor Jesus. Tu já entendeu que tu não foi chamado para continuar dançando funk. Tu foi chamado para dançar no Espírito, lá bacana, lá palha. Deus tremendo que venha sobre nós, Deus. A tua presença, cada vez mais. Porque a tua presença nos dá prazer de ser crente. A tua presença nos dá mais razão de vestir terno. A tua presença nos dá mais alegria de pregar a palavra. A tua presença, meu Deus, ela nos dá mais ânimo para louvar e glorificar e viver uma vida de santidade. Agora sim, a tua presença, a pedra que é fundamental, Jesus torna-se pedra de escândalo para nós. Mas para aqueles que temem ao Senhor, ela não é pedra de escândalo, é pedra de esquina, é pedra principal, é pedra angular. Aleluia! Mesmo sem querer dar glória a Deus, porque aqui nós temos que dançar conforme o hino. Senhor Deus, em nome de Jesus, venha renovar cada um de nós, venha fortalecer a cada um de nós. Aleluia, não seja um crente blasfemo e murmurador da tua igreja. Tem igreja por aí que não prega mais um verdadeiro evangelho. Tem igreja por aí que é sinagoga do diabo, que só se aproveita de dízimo e oferta e deixa as irmãs andar que nem prostituta, vestida que nem cabaré. Ora bacana, ora xangaraia. Ora não ter tanto lá nas pérdidas, mas ainda há um remanescente. Aleluia, se for para brincar e ser pastor, eu entendo. Meu Deus do céu, apagachando a raia. Ó Senhor, que venha sobre nós o Espírito Santo a nos convencer do pecado. Aleluia. Para que nós possamos cada vez mais agradar a Deus.
escutando uma voz dizendo assim, eu creio que é aquilo que está escrito, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu escuto pela fé essa voz dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Alamande Comanaia, mas só vai escutar o som da trombeta chamando. Alamande Rehamande Keia, quem se deixa ser lavado pela palavra e não brinca de segredo. Deus está me revelando aqui, ó. Eu não estou lançando maldição, cuide bem. Mas Deus está me revelando que quem está coxando dois pensamentos dentro da igreja não vai conseguir ficar de pé nesses últimos dias. Deus está me mostrando na forma de uma serpente sorrateira se enrolando em algumas pessoas e trabalhando no ouvido para persuadir o erro. Porque você está dando possibilidades a Satanás com dois pensamentos. Mas Deus manda dizer, não podeis servir a dois senhores. Não podeis cochear entre dois pensamentos. Você precisa ter foco na salvação, porque senão tu não vai aguentar as bandejas e as ofertas de Satanás e tu vai acabar caindo na lama do inimigo e na areia movediça. E se você não buscar a tempo, tu vai sucumbir à mornidão espiritual, à destruição espiritual. Mas o Senhor Deus está me dizendo, para aqueles que estão determinados, te prepara que tu é um dos que Deus vai levantar com muita autoridade nesses últimos dias. Deus está mostrando mais de 3 pessoas aqui que estão com sede de justiça, está com sede de ser usado e quer fazer a diferença, mesmo sabendo que a igreja no Brasil está no estado que está. Deus manda dizer para alguns aqui, te preparar, porque vai vir prosperidade de Deus para te fazer a obra, vai vir unção dobrada para te fazer a obra, porque Deus sabe o que está no teu coração para fazer para Ele, e eu vejo colheita de novas almas na revelação. Por isso que também Deus está me revelando alguns caindo por terra, não porque Deus vai derrubar, é porque estão cocheando entre dois pensamentos. E o diabo trabalha com possibilidades, e tem pessoas dando possibilidades na mente aqui. Mas o servo de Deus pregou que tem um capacete. O que tu quer? Quer o capacete ou tu quer a proposta de Satanás? Deus manda perguntar, tu quer o capacete, que é a palavra e a santidade, ou tu quer a proposta do diabo? O diabo vai te dar. Ele vai te dar tudo que tu deseja. Tudo que a tua carne quer, Ele vai te dar. Ele vai te dar homem bonito, mulher bonita. Ele vai te dar carro, vai te dar emprego, vai te persuadir, vai te enganar, que nem uma aranha faz uma teia com entretenimento, com jogos virtuais, com prazeres do mundo, que tu vai até achar que não precisa mais de arrebatamento. Mas o Senhor Deus manda dizer, vigila para não perder a tua paz e a tua salvação, porque depois para voltar e se erguer não vai ser fácil. E eu vejo alguém que, se não vigiar, o inimigo vai te pegar que nem pega um pássaro no alçapão, e ele vai te prender, e ele não vai perder tempo, ele vai destruir com tudo mesmo. E eu não sei se a tua salvação vai ser na última hora, assim, entre a vida e a morte. Lamando como a Naia. É incrível, né, irmãos? Mas tem gente que prefere as orgias do mundo do que se santificar. Mas quem quer o arrebatamento vai dando glória a Deus e aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entreguei o Senhor na mão aqui, ó Jesus. Eu não quero nem saber se gostaram ou não gostaram, mas eu quero, porque quem manda em boca de profeta é Deus e eu não me governo. Mas eu quero, muito obrigado, Deus Pai, por tudo. Obrigado por esta palavra. Graças a Deus, abençoe cada um, a Deus, que nós possamos ir para a nossa casa abençoado, renovado, fortalecido, agraciado, encharcado, revestido, dominado por Deus na Paixandaraia, e que o Senhor venha para realizar as tuas promessas na nossa vida, e não deixe o inimigo desfalecer a igreja, e coloque em nós, ó Deus, toda a armadura, em nome de Jesus, e que possamos avançar ganhando almas para Jesus, e se envolver no teu sobrenatural e na tua palavra. Muito obrigado, Deus, por tudo.